Meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal. Casar com primo é pecado? Esta é uma dúvida de muitas pessoas e pensando nisso, resolvi abordar esse assunto à luz das Sagradas Escrituras. De antemão, agradeço a todos os inscritos, a todos que têm assistido nosso conteúdo, têm deixado seu like, seu comentário, têm compartilhado, têm nos ajudado a pregar o Evangelho. Não buscamos aqui fins lucrativos nem projeção ministerial, e sim pregar a palavra do Senhor. Agradeço por todas as orações, por toda sugestão, enfim, por todo o apoio que eu tenho recebido. Que Deus os abençoe. Então, casar com primo é pecado? O interessante, meus irmãos, é que a Bíblia, ela condena o namoro ou casamento com parentes próximos. No entanto, não se fala especificamente sobre primos. Depois, convido você, com paciência e com tempo, a abrir a sua Bíblia em Levítico, capítulo 18, do verso 6 ao 16. Levítico, capítulo 18, do verso 6 ao 16, que existe ali algumas proibições. Dentre as tais, é proibido se casar com os pais, com filhos, padrastos, enteados, irmãos, meus irmãos, avós, netos, tios, sobrinhos, sogros, genros ou noras, cunhado, marido e esposa do irmão. Na lista de Levítico 18, verso 6 ao 16, tem essas proibições. Aí muitas pessoas também perguntam, sim, então na Bíblia casar com primo seria um incesto? Observamos que não há nenhuma regra, quer seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, dizendo que seria proibido ou listado como incesto, não tem. Mas observamos que entre os israelitas era bastante comum, né, o casamento entre primos. Daqui a pouco irei dar um exemplo. Então, algumas pessoas também perguntam se na Bíblia casar com primo é pecado. Também perguntam, será que posso namorar ou casar com um primo? Sempre escuto isso. Então veja, a Bíblia não dá uma resposta clara. Porém, seria melhor, falando aqui, uma questão de consciência. Mas vamos lá. Aqui no Brasil, o país ao qual moramos, não é proibido o casamento entre primos, é legal. Mas existe países onde o casamento entre primos é proibido. Também muitas pessoas me perguntam acerca de doenças hereditárias. Veja só, quando a família tem um histórico de doenças hereditárias, o casal de primos ele tem a maior probabilidade para passar esse problema genético. Pois devemos, caso você pretende se casar com um primo ou uma prima, procurar ajuda médica para saber o risco dos futuros filhos que vocês almejam ter. Pois, se vocês não tomarem os devidos cuidados, esses possíveis filhos que vocês terão irão desenvolver doenças ligadas à genética, podemos falar isso. Então, o exemplo bíblico que eu vos falei entre um casamento entre primos. Abra sua Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 28, verso 1 e 2, que está escrito: Isaac chamou a Jacó, e o abençoou, e ordenou-lhe e disse-lhe, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Então, para esse texto aqui, observamos que Jacó ele se casou com suas primas, pois naquela época o homem poderia ter mais de uma mulher, e diz o texto, se você ler o restante dos versículos do capítulo 28, que ele se casou com Lia e Raquel. Então, se você me perguntar, irmãos, casar com primo é pecado? Biblicamente falando, não temos uma resposta tão clara. Mas também não existe uma proibição, mas podemos dizer que não seria pecado, pois a Bíblia não lista como incesto, a Bíblia não dá nenhuma regra, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, e também no que se refere a relações ilícitas, como lemos não, eu citei aqui, melhor falando, perdão, em Levítico capítulo 18, versos 6 ao 16, cita diversas pessoas que seriam algo errado se relacionar, mas não cita primos. E temos aqui o exemplo de Jacó, qual se casou com Lia e Raquel, em Gênesis capítulo 28. Depois os irmãos leiam todo o capítulo 28. Então, casar com primo é pecado? Não, não é pecado. É este o meu parecer bíblico acerca do assunto. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua sugestão? Deixa aqui, pois será um prazer abordar esse assunto à luz das Sagradas Escrituras, pois a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas. E a sua sugestão pode ajudar as pessoas a compreender melhor certos assuntos que serão abordados, pois a sua participação, como eu sempre costumo falar, é de extrema importância. Um forte abraço, muito obrigado por todo o apoio, que Deus vos abençoe.